Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos, Senhor, por mais uma comunhão. Nós estamos aqui no teu nome. Oh, Senhor Jesus. Nosso coração é de alegria. O Senhor nos trouxe para essa comunhão. Senhor Jesus, nessa hora queremos esvaziar, Senhor. Livra-nos de nós mesmos. Livra do nosso orgulho. Tudo que impede do teu falar entrar em nós. Senhor Jesus, queremos a sua pureza, voltar à simplicidade para crer na sua palavra, porque nós cremos, Senhor, se o Senhor falar conosco, tudo na nossa vida muda. Senhor Jesus, nos ajuda nessa noite, lava-nos com teu sangue precioso. Senhor, nos dá um espírito forte, uma mente renovada. Nós queremos tocar em ti, Senhor Jesus. Aleluia! Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Hoje somos um número menor de irmãos. Final de ano tem esse problema, né? A luta é grande, né? A concorrência com a palavra ela aumenta. São muitos eventos, né? Eventos frios que a gente fala, né? Não é evento frio, não é eventos frios. Mas brincadeiras à parte, né? Muitos irmãos têm compromisso com formatura de filhos, parentes. Então nós temos que realmente agradecer ao Senhor, porque nós estamos aqui. Senhor Jesus. Aleluia. Vamos falar? Nós estamos aqui. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, ao ouvir a palavra, né? Não precisa de lembrar de ninguém. A palavra é para você mesmo. Porque se o Senhor nos trouxe aqui é porque nós estamos precisando dessa porção. Essa porção é para mim. Ó Senhor Jesus. Então o nosso encargo hoje, né? O título da mensagem, a mensagem é a 7, né? A igreja, o corpo de Cristo. Vamos declarar? A igreja, o corpo de Cristo. Irmãos, a igreja é o corpo de Cristo. Aleluia! Isso já é uma revelação tremenda, né? A igreja não é uma religião, a igreja não é uma instituição religiosa, não é uma organização. Vamos ler esse versículo, né? Efésios capítulo 1, vamos ler onde está escrito. Vamos ler a porção da mensagem, né? O capítulo 1 de Efésios, versículo 19 até o 23. Aí nós vamos declarar o título da mensagem na Bíblia. Todos acharam? Senhor Jesus. Então é a partir do 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia! Então o título da mensagem é exatamente esse aí, ó. É o finalzinho do versículo 22. Depois que o Senhor morreu, ressuscitou, foi entronizado, está à destra de Deus. Todo o poder que tem em Cristo, ele foi dado à igreja como cabeça. Ele o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Então a igreja é o corpo de Cristo, do qual eu e você somos membros. Aleluia! Quem creu e confessou o Senhor um dia, se tornou membro do corpo de Cristo, não é isso? Então, irmãos, essa é a primeira revelação da mensagem, né? O título dela. A igreja não é uma instituição religiosa. A igreja não é uma organização. A igreja é um organismo vivo. Irmãos, a igreja é o corpo de Cristo. É algo vivo. Só faz parte da igreja aquela pessoa que se converteu.
A pessoa que creu em Jesus como Senhor, creu em Jesus como Salvador da sua vida, essa pessoa, na hora que ela foi batizada para onde? Amém? Os irmãos são claros disso? Você não foi batizado para nenhuma religião, não é assim? 1 Coríntios 12, não é isso que fala isso? É 12, quer ver? Deixa eu ver se eu achar aqui, rapidinho aqui, né? Ó Senhor Jesus. Isso é rico demais, né, irmãos? Capítulo 12, versículo 12, olha que rico. Senhor Jesus, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constitui um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Aleluia! Então aqui a revelação, ela dá mais um passo, não é isso? A igreja, vimos em Efésios 1, 22, 23, é o corpo de Cristo, e aqui mostra que todo aquele que creu em Jesus e foi batizado para dentro do corpo, é membro desse corpo. Quando você passou pelas águas ali, vocês sabem que muitas pessoas tiveram a experiência de ser batizado para dentro de uma religião. Na hora que saiu da água, um líder chegou para ele e falou assim: agora você é membro. Você está no caderninho aqui, ó, no estatuto da igreja X, Y, etc. E você é um membro dessa igreja agora. Irmãos, isso não é bíblico. Bíblico é o que nós lemos aqui. Todo aquele que creu em Jesus como seu Senhor, que converteu, que invocou o nome do Senhor, na hora que você foi batizado, mesmo que você foi batizado num grupo religioso, na hora que você foi batizado ali, creu, teve aquela realidade interior, naquela hora o seu nome foi escrito sim. Sabe aonde? No livro da vida. Está lá em Apocalipse capítulo 21, 20. Na hora que você nasceu de novo, creu em Jesus, esse batismo interior te fez membro do corpo de Cristo. Por isso que a igreja não é a instituição. A igreja não é esse local de reuniões. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos o templo. Aleluia! Hoje esse Cristo habita em mim. E essa igreja, irmãos, que não é religiosa, que não é organismo humano, ou instituição humana, uma instituição registrada com CNPJ, nada disso. Irmãos, a igreja é esse corpo vivo. E ela é celestial. Quem faz parte da igreja? Só quem ganhou a vida de Deus. Quem nasceu de novo. Por isso que na história da igreja tem algo muito triste. Na história da igreja tem uma situação muito triste, que quando os apóstolos morreram, os Antipas morreram, e por volta do ano 300 depois de Cristo, Constantino assumiu ali, o Império Romano, e ele entendeu que, ele falou assim: eu também sou cristão agora. E todo mundo que se tornar cristão vai ter benefícios do Império Romano. Um deles, quem é comerciante aí, empresário, ia querer ser cristão na hora, é não pagar imposto. Irmão, todo mundo converteu. Todo mundo queria ser, mas era algo religioso. Era algo só para a Roma dominar o ser humano ali. E a partir dali, irmãos, a Bíblia foi ocultada. E aí eles instituíram o batismo de criança. Por quê? O menino nascia, já batiza logo, ele já é um membro da igreja católica, apostólica romana, né? Por quê? Igreja é igreja, católica porque é a palavra universal, e romana porque quem manda é o Império Romano. E aí todo mundo que nascia, água nele. O menino nem tinha consciência de pecado, né? Mas já molhava a testinha dele lá. Mas essa história mudou, irmãos. Aleluia! E tem mais ou menos 100 anos que existe a posição da igreja sendo vivida nessa terra. Não como uma instituição religiosa, mas uma igreja em cada cidade. A igreja como o corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus. E hoje nós temos um desafio aqui, irmãos. A igreja, ela tem que ser encabeçada por esse Cristo. Esse vai ser nosso encargo.
esse Cristo vitorioso, esse tempo que eu gastei aqui não estava na mensagem, né? Nós vamos entrar aqui agora no encargo e mostrar. Mas é bom relembrar essa verdade, né? Ó Senhor Jesus. E se alguém tem dúvida, pode crer, ser batizado, que vai ganhar essa bênção espiritual, né? Nas últimas mensagens, nós vimos 3 aspectos. A bênção do Pai. Que a bênção do Pai, o primeiro aspecto no capítulo 1 de Efésios, foi que Deus nos escolheu. Os irmãos lembram, né? Nós somos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Puxa, maravilha, né? Escolhidos e predestinados. Depois nós vimos que Deus também deu uma bênção do Filho, que foi a redenção por causa dos nossos pecados. Deus nos escolheu, mas nós somos pecadores, não temos acesso ao Pai, então o Senhor veio e fez a redenção por nós. E no capítulo 1, nós vemos que tem a bênção do Espírito, que depois que o Deus te escolheu, você foi redimido, o Senhor mandou o Espírito Santo para te selar. Eu vou ler esse é gostoso. Efésios 1, o versículo 13 fala assim: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. O que aconteceu? Fostes selados com o Santo Espírito da promessa, aleluia, o qual é o penhor da nossa herança. Irmãos, olha só, você foi escolhido por Deus, foi predestinado, foi redimido, e o Senhor falou assim: agora esse eu não perco mais, eu paguei um alto preço de sangue, esses que converteram e que creram em mim, vocês agora são meus. Aí você fala assim: eu vou dar uma fugida, eu vou dar uma desanimada da fé. Não tem jeito mais, irmãos. Aqui fala que o Senhor te selou, você está marcado. Deus não te perde mais. Irmãos, isso é bom demais. A Bíblia fala em Salmos, se você colocar sua cama no abismo, lá o Senhor te acha. Se você conseguir subir aos céus, né? E lá para o espaço, lá o Senhor te acha. E em Romanos 8 fala que nem a morte pode te separar do amor de Deus. Você e eu que cremos fomos selados, marcados pelo Espírito Santo da promessa. Aleluia! Irmãos, isso é uma alegria inefável. Talvez nem você perceba e veja isso, mas você sabia que esse selo, Deus vê esse selo em você? E você sabia que Satanás também vê esse selo em você? Ele não pode te matar, te destruir. Lembra da experiência de Jó? Queria matar Jó, o diabo queria matar Jó. Deus falou assim: olha, pode prová-lo, mas a vida dele você não pode tocar, porque ele é meu. Irmãos, eu sou de Deus. Vamos declarar: eu sou de Deus. Eu fui selado. Aleluia! Que maravilha de verdade, irmãos. Por isso que a salvação não se perde. Ah, mas eu quero viver da minha vida. Não tem problema, irmão, você é selado, pode viver do jeito que você quiser. Mas um dia você vai estar na Nova Jerusalém, de um jeito ou de outro. Se você não quiser ir na era da graça agora, deixar o Senhor crescer em você e avançar, você vai passar por um milênio nas trevas exteriores, mas Deus não te perde. Hebreus fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então é o seguinte: nós somos selados, separados, e o Senhor vai nos santificar. Senhor Jesus, de um jeito ou de outro nós vamos estar lá, por toda a eternidade. Senhor Jesus. Mas também na última mensagem, teve um desafio para nós, que é o versículo 18, do capítulo 1 de Efésios, que fala: iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Senhor Jesus, segundo a eficácia da força do seu poder. Agora, irmãos, que nós sabemos que o Senhor nos chamou, nos selou, nos predestinou, quando Deus fez isso,
ele tinha uma esperança no nosso chamamento. Você sabia disso? Deus te chamou e ele tem uma esperança do seu chamamento. Os irmãos creem que Deus não erra. Vocês sabiam disso, irmãos? Eu erro, você erra, mas Deus não erra. Irmãos, Deus é Deus. Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente. Ele não consegue errar, não tem jeito, irmãos. Deus é Deus. E quando Ele te escolheu, Ele não errou. E Ele te escolheu, quando Ele te escolheu, Ele falou assim, olha, eu vou escolher o Zé Luiz, mas eu tenho uma esperança no chamamento do Zé Luiz. Eu tenho uma expectativa ao chamá-lo. E Deus não erra, irmãos. E essa esperança do chamamento é que um dia nós nos tornemos a sua herança. E que nós também tomemos posse dessa herança, que é a herança de ser vencedor do reino, o galardão. Então, se Deus me escolheu e te escolheu, e Ele não erra, e Ele tem uma esperança no nosso chamamento, Ele vai fazer isso acontecer, irmãos. E você pode crer nisso. Você não foi chamado à toa. Deus tem uma expectativa em você. Deus apostou tudo em nós, irmãos. Senão, por exemplo, uma reunião que veio tão poucos irmãos por causa de tantos compromissos final de ano, e você veio nessa reunião, irmão, não pense que você veio por acaso. Deus te trouxe nessa reunião. Eu creio nisso, irmãos. Deus nos trouxe. E se Ele não erra e tem uma esperança no nosso chamamento, hoje, nessa noite, Ele quer renovar o nosso chamamento. Porque Ele tem uma expectativa, que Ele te escolheu para ser um filho maduro, vencedor, herdeiro de uma herança eterna, incorruptível, sem mácula, que não murcha. Ó Senhor Jesus! Então vamos lá. Para que essa expectativa de Deus conclua na nossa vida, Ele dispensou em Cristo um poder, mas um poder, irmãos, um poder que nessa terra homem nenhum provou. Nós vamos ler aqui, vocês vão concordar comigo. Versículo 19. Ele tem uma esperança no nosso chamamento. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Olha só, Ele quer iluminar os olhos do nosso coração para a gente entender tudo isso. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Nessa noite, irmãos, Deus quer abrir os olhos do meu coração e do seu coração para nós conseguirmos entender qual a suprema grandeza do seu poder na minha vida. Se eu perguntasse, Marlon, qual a suprema grandeza do poder de Deus na sua vida? A gente ia ficar assim, Senhor, tem isso mesmo? Qual, irmão? A suprema grandeza do poder de Deus para com os que cremos. Se é para com os que cremos, é para quem? É para mim. Éder respondeu certo. Você crê ou não crê? Nós cremos que Jesus é o Senhor? Então a suprema grandeza do poder de Deus é para quem, irmãos? Aleluia, é para mim. Irmãos, eu não sei nem explicar o que é isso. Olha, suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Deus quer que você e eu entenda isso. Experimente isso. Esse é o desafio dessa noite, irmãos. Você sair dessa reunião tocando no supremo poder, na suprema grandeza do poder de Deus. Se não ler aqui, a gente nem fala certo. É um poder potentoso, é supremo, grande, poderoso. O poder de Deus é supremo e grande. Mas ele é para quem? É para mim, para os que cremos. E esse poder, irmãos, ele é segundo a eficácia da força do seu poder. Senhor Jesus. Vamos entender isso aqui, irmãos? Nós temos que orar. Senhor Jesus, abre os olhos do meu coração
Me dá a revelação disso aqui, Senhor. Eu quero provar isso no meu dia a dia. Eu quero provar isso no meu casamento. Eu quero provar isso no meu trabalho. Eu quero provar isso na minha vida, Senhor. Ó Senhor, com meus filhos. Senhor Jesus, qual a suprema grandeza do seu poder para mim, que é segundo a eficácia da força do seu poder. Para nós entendermos, irmãos, nós vamos ler o 21 para vocês verem como que esse poder agiu na vida de Jesus. Jesus homem. E como ele vai agir na sua e na minha vida. Olha como que ele agiu aí, ó. Tudo que nós lemos até agora, vírgula, finalzinho do 20, né? Aí o 21, olha. Como que essa eficácia da força do seu poder agiu? 20. O qual exerceu o que, irmãos? O que ele exerceu? A suprema grandeza do seu poder. Exerceu a força do seu poder em quem? Em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Senhor Jesus. Jesus, irmãos, ele se tornou um homem, ele era Deus, viveu nessa terra, foi até a cruz por nós, ficou morto 3 dias, e no 3º dia, irmãos, Deus mandou a suprema grandeza do seu poder, foi lá no Hades, foi lá, irmãos, lá no Hades, entrou em Jesus, que estava lá no Hades, a Bíblia, é claro, depois nós podemos ler, se os seus irmãos não acreditarem nisso, está na Bíblia, foi lá no Hades, lá nas regiões inferiores da terra, está tão pertinho aqui que eu vou ler para vocês, ó. Ele foi lá, irmãos, no lugar mais profundo, ó. O versículo fala assim, ó. Vocês aqui não sou eu que estou inventando, tá? Ele chegou lá no Hades, nas regiões inferiores da terra. Nossa Deus, olha só. E tirou Jesus e entrou no corpo de Jesus, que estava ali sepultado, com uma pedra enorme, com soldados ali de segurança, e tirou Jesus da morte. Ele ressuscitou, irmãos, o espírito, a alma e o corpo de Jesus. O supremo poder de Deus, a força operante do seu poder, foi exercida em Jesus quando ele estava morto, e tirou ele da morte, e ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, não bastava ele ter ressuscitado, a Bíblia mostra que ele foi colocado no lugar mais alto desse universo, que é acima, versículo 21, de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Olha só, irmãos. Então, qual o poder que Deus exerceu em Cristo, que está disponível para mim e para você que cremos? Qual o poder, irmãos? Que poder que foi? Qual que é esse poder supremo de Deus? Hein? É o poder da ressurreição. É o poder da ressurreição. É o poder que vence a morte. Esse poder que vence a morte, hoje ele está no seu e no meu espírito. Ele está disponível, irmãos, para mim e para você. E é capaz de vencer o seu ego, seu orgulho, sua fraqueza, seu medo, sua angústia, sua depressão, sua raiva. Crê ou não crê? Se tirou Jesus da morte, não vai tirar você dessas coisas? E aonde está esse poder? Disponível para nós que cremos. Senhor Jesus. Então o irmão, ele usou uma ilustração que nós cantamos, que está em Crônicas, para nós entendermos como experienciar esse poder, que é 2 Crônicas. Nós gostamos muito, né? Tem até hinos, nós não cantamos o hino? 2 Crônicas 20, né?
Nós até cantamos o hino, não foi? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, é a história de Judá, que tinha um rei chamado Josafá. Os irmãos sabem que a tribo de Judá ficava em Jerusalém, no lugar que Deus escolheu. Eles eram o povo que estava posicionado no lugar que Deus escolheu para manter a unidade do seu povo no Velho Testamento. 2 Crônicas está depois de Reis, depois de 2 Samuel. E nesse dia levantou uma grande perseguição contra Judá, ia destruir Judá. Então o capítulo 20, para a gente entender um pouquinho o contexto, vamos ler rapidinho aí, ó. O versículo 2 fala assim, vamos ler um. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá, que era o rei de Judá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Irmãos, uma multidão. Judá era uma tribo pequena, irmãos. Versículo 3. Então o rei Josafá teve medo, se pôs a buscar o Senhor e se apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Irmãos, quando levantou essa multidão, um exército contra eles, juntou alguns povos aqui, vocês viram, né? Qual que foi a reação de Judá, irmãos? Ele teve medo. Normal, é ou não é, irmãos? Vem uma doença na nossa família, o que acontece conosco? Medo. Falta de dinheiro? Medo. Alguns empresários estão tudo doidos aí, né? Mudou o governo? Medo. O medo vem, nós somos humanos, irmãos. Ansiedade, opressão, depressão, vem tudo. Aí, o versículo, aí pôs-se Josafá em pé, chamou todo mundo, ficou com medo, mas ele não fugiu. O que ele fez? Ele teve uma reação positiva. Ele foi buscar o Senhor. Irmãos, na hora que o medo chegar no seu coração, o que você vai fazer? Vai buscar o Senhor, ou nós vamos ficar com medo, opressivo, depressivo, parar de reunir, né, e etc. Nós vamos buscar o Senhor. E aí, apregoa, que você não vai buscar sozinho, nós vamos buscar junto com você. A igreja vai buscar junto. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, aí ele começou a orar, irmãos. Olha o versículo 6. Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Senhor Jesus, eu, Senhor, estou com medo, mas eu creio num Deus que tem força, que tem poder e que ninguém pode resistir. Eu só de pensar que tem esse povo vindo contra mim, eu já estou morrendo de medo. Estou jejuando e estou orando, estou desesperado. Já estou até depressivo. Mas, Senhor, na tua palavra está escrito: Senhor Deus, tu és o Deus nos céus. O Senhor domina sobre todos os reinos. E na tua mão, irmãos, na tua mão, na mão do Senhor, está a força e o poder. E não há quem te possa resistir. Irmãos, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos e foi ascenso aos céus, ele ficou acima de todo principado e potestade do ar. Principado, os irmãos sabem quem é. É todos os príncipes malignos, os anjos caídos que rebelaram contra Deus. Lá em Apocalipse 12 deixa claro que a terça parte dos anjos seguiram Satanás. Lúcifer e seus príncipes, todos eles que agem nessa terra, que dominam esse mundo, Jesus está acima deles. Ele ressurgiu, venceu a morte e está no trono. Há um homem no trono de Deus que é Jesus, o nosso Senhor. Ele ali no trono, ninguém pode resistir. Todo o poder, irmãos, e toda a força e o seu poder está nele, e ninguém pode resistir. Só tem uma coisa, irmãos, que barra o poder de Deus na minha vida e na sua vida: o nosso ego.
A nossa desobediência à fé. É isso que nós temos que aprender hoje. Vamos aprender a ativar esse poder em nós. Aí no versículo 9, ele continua declarando, né? Aí ele fala assim, olha no 9, 2 Crônicas 29. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Ele está crendo, irmãos, ele está orando, com medo, mas orando. 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esse grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti, ó Senhor Jesus. Irmãos, é normal ter medo e angústia, que nós somos seres humanos, irmãos, é normal. Não fique envergonhado se você está desanimado de prosseguir, ou desanimado com alguma situação na sua família, na vida da igreja, em servir ao Senhor. Não fique triste com isso. É normal. Mas uma coisa nós precisamos aprender a fazer juntos: não olhar para nossas fraquezas, não olhar para as circunstâncias, mas colocar os nossos olhos no Senhor. Porque quando você olhar para o Senhor, você vai ver um Senhor no trono. Você vai ver um Senhor ressurreto, pronto para ativar o poder dele em você. Porque o mesmo Deus que está no trono, está no seu espírito. Os irmãos lembram dessa palavra na Bíblia? Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Se você um dia invocou, se uniu ao Senhor, creu, foi batizado, selado, o mesmo Senhor que está no trono habita no seu espírito. E pela fé, irmãos, nós podemos colocar os olhos no Senhor. Eu oro muito para aprender, irmãos, uma grande lição: não tomar decisão na minha vida por causa das circunstâncias que chegam até mim. Como eu já errei com isso? Vem uma circunstância, vem uma situação, vem um problema, seja financeiro, familiar, qualquer que seja. Aí a gente resolve o problema, é ou não é? O problema chegou, tem que resolver. Irmãos, a gente toma atitude por causa das situações que vêm até nós. Nós precisamos de tomar decisões com nossos olhos no Senhor. Não toma decisão porque chegou o problema. Ajoelha, volta para o Senhor. Senhor, o que eu vou fazer, Senhor? Eu não tenho força para resistir a essa situação. Eu não sei resolver isso, Senhor. Eu considero que eu sou fraco, sou frágil e mortal. Senhor Jesus, mas os meus olhos, Senhor, eu quero colocar os meus olhos em Ti. Senhor Jesus. 13. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Ó Senhor Jesus. Nós temos que aprender, irmãos, chamar a família mesmo, chamar todos os irmãos, largar o nosso ego, não querer mostrar que nós somos alguma coisa. Eu sou forte, eu não posso demonstrar fraqueza. Eu compartilho a palavra, eu reúno a tantos. Não tem nada disso, mas nós somos tudo fraquinho. Somos todos frágeis. Se apertar, a nossa humanidade cai. Nós temos que aprender a fazer isso aqui, irmãos. Eu preciso dos irmãos. Eu preciso da igreja, de vocês, irmãos. Preciso que vocês fiquem em pé diante do Senhor comigo, orando. Eu preciso das crianças também da vida da igreja. Eu preciso das irmãs da vida da igreja. Eu preciso dos filhos dos irmãos e dos meus filhos. Irmãos, nós precisamos aprender isso. Quando é honrado, todos se alegram. Quando um está sofrendo, todos sofrem junto. Não é assim que a Bíblia nos ensina? Nós precisamos lutar juntos, irmãos. Nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Um membro isolado morre. Josafá, se ele ficar sozinho aqui, morria, irmãos. Mas ele convocou o povo. Ele não falou: eu sou um rei forte. Não, eu estou com medo. Gente, a multidão está vindo, vai acabar com o nosso reino, vai destruir tudo. Então, vamos largar o orgulho de lado, irmãos, e vamos abrir a guarda. Irmãos, eu preciso que os irmãos orem comigo. Verei avô. Os irmãos têm que orar comigo, irmãos. Minha menina mora a 1.100 quilômetros daqui. Como que eu vou cuidar dessa menina agora? Frágilzinha, meu Deus. Como é que eu vou fazer, irmãos? Os irmãos têm que orar para Sara, hein?
Vocês têm que me ajudar em oração. Frágil, cheio de dor de cabeça, cheio de problema, está gestando uma criança ali, toda frágil. Eu vou descabelar? Nem cabelo tem para descabelar. O que eu vou fazer, irmãos? Vou para lá todo dia, não tem jeito, é 1.100 quilômetros. Irmãos, orem comigo. Me ajudem, orem. Cuidem dela em oração. Irmãos, a igreja é o corpo de Cristo, está vendo? Juntos, vamos colocar os olhos no Senhor. Que sozinho também meu olho desvia rápido, irmãos. Nós precisamos de todos. A igreja precisa dos irmãos, das irmãs, dos filhos e hoje até das crianças. As irmãs conectadas, a fábrica de vencedores Kids, é ou não é? Sair na rua junto com as irmãs. Quando nós fomos no Prata ali junto, tinha mais irmãs que irmãos, nós fomos para o Prata. Foi uma festa, irmãos. Porque estávamos juntos. O Senhor estava conosco. Sozinho eu não ia ter coragem de sair na rua sozinho. Mas com os irmãos eu me sinto forte. É o corpo de Cristo. Vamos juntos. Aleluia. Então veio, irmãos, quando a igreja na unidade considera que não tem força, o que a Bíblia fala? Nós somos o pequenino rebanho. Lucas 12 não fala isso? Não temeis, pequeninos rebanho. Eu quero dar o reino para vocês. Fica com medo não, eu vou dar o reino para vocês. Vocês vão reinar comigo. Apocalipse 3 fala o quê? Que Filadélfia, a igreja que posiciona na unidade, o que ela tem? Pouca força, mas ela tem o nome e a palavra. Mas ela é fraca, irmãos. Quando você se considera fraco, o Senhor é forte. Quando você é orgulhoso, acha que você é o tal, você que manda, você que faz, Deus tira a mão dele. Olha, você não é o cara, então vai lá e faz. Mas quando você se dobra, se humilha, o Senhor fala, esse aí precisa de mim. Eu sou o Deus eterno que habito a eternidade, mas eu habito também no coração quebrantado, aquele que tem espírito abatido. Eu habito aí. É aquele que me considera e crê que eu sou o Senhor. Senhor Jesus. Aí, irmãos, quando nós fazemos essa atitude, o que Deus fala? Deus levanta os profetas. Versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Israel, filho de Zacarias, filho de Benaía, vou pular aqui, e disse, 20:15, dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. O que o Senhor fala para nós? Não temais, nem vos assusteis, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Senhor Jesus. Irmãos, tem quantos anos que você está tentando resolver os problemas da sua vida? Quantos anos? Tem alguns anos, não tem? Resolver umas coisinhas aí que nunca resolve. É ou não é? Sabe por que não resolveu, irmão? Não é porque você não tem fé, não. É porque você está tentando resolver. Enquanto você estiver tentando resolver, Deus vai deixar você tentar resolver. Mas no dia que você aprender essa lição, é a lição mais difícil para o cristão. A peleja não é vossa, mas de Deus. A minha filha é de quem? É de Deus, não é minha não, é de Deus. O meu filho que está longe é de quem? É de Deus. Meu trabalho é de quem? É de Deus. A vida da igreja é de quem? É de Deus. Você e eu somos de quem? De Deus. Nós somos de Deus. Então todo problema que chega até nós, irmãos, o problema não é meu, o problema é de quem? Quem que resolve? A peleja não é sua. João capítulo 15 fala assim, sem mim nada podeis fazer. Está escrito ou não está lá? João 15, 5. Sem mim nada podeis fazer. Agora vamos ser sinceros diante de Deus. Nós fazemos um tanto de coisa sem o Senhor, não fazemos? Ou não fazemos? Faz ou não faz, irmão? Você não faz, só eu que faço. Fazemos, irmão. Você fala coisas que não era para falar, você cuida de quem não era para cuidar, você dá opinião que não era para dar, você toma decisão que não era para tomar, você faz um tanto de coisa sem Deus. Só que você esqueceu que a peleja não é sua, a peleja é de Deus, porque você e eu somos de Deus. Ó Senhor Jesus, quero aprender essa lição, é hoje. Aquele poder da ressurreição que Deus exerceu, irmão, ele está dentro do meu e do seu espírito, para ser ativado pela fé, para a gente usar a fé, e deixar Deus resolver as nossas situações.
porque a nossa peleja não é nossa, ela é de Deus. Ou quando eu e Edivânia lá tivemos o primeiro filho, desde que ela engravidou nós orávamos. Ela está aqui de testemunho: Senhor, esse filho é do Senhor. Veio o segundo, meu Deus, esse filho é do Senhor. Parei no segundo, graças a Deus. É de Deus, irmãos, nós oramos, consagramos. Éder Silva foi mais corajoso, né? Foi 3. Joãozinho foi mais corajoso. 4. Tem mais irmão corajoso aqui que Joãozinho? Tem mais que 4 aí não, né? Não tem não, né? Joãozinho ganhou nessa reunião hoje aqui, irmãos. É o mais corajoso, ele e Adriana, o casal de fé. Mas a peleja não é do Joãozinho e da Adriana, não é nossa, é de Deus, irmãos. Nós consagramos. Então nós temos que crer. Temos que fazer um item, irmãos. Agora eu quero tentar passar para os irmãos o que Deus falou no meu coração. Por que então todo esse poder de Deus, toda essa força operante, tudo isso que está disponível para mim, cada detalhe desse poder, por que às vezes eu me sinto assim, que eu não consigo experienciar esse poder? Eu não consigo tocar nele, na experiência humana. Oh, Senhor Jesus. Aí eu fui orar, irmãos, e li. E aí, está escrito aqui assim, olha, no versículo 17, né? Neste encontro, olha só que Deus mandou, olha o que o profeta falou para Josafá e para todo Judá. Neste encontro, não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco, ó Senhor Jesus. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. Todos os Judá, os moradores de Jerusalém, também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Irmãos, não tem nada mais difícil que Deus falar para você assim: você não vai fazer nada, você vai crer e esperar que eu vou agir. Aí a mãe vai lá e mete a mão e dá opinião no casamento do filho. Faz isso ou não faz? Quem tem filho casado aí? Faz. Vai lá e mete a mão no jovem, no seu filho que parou de reunir, você vai lá e dá um sermão para ele. Você afasta ele mais ainda. Você mete a mão e mete a opinião lá. É assim, irmãos. Dentro de casa, família, quem mora junto, fala demais, dá opinião demais. Você não crê. Eu não creio. Irmãos, essa é a lição mais difícil. Deus está falando para você hoje. Eu sei que todo mundo aqui tem peleja. Neste encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição. Ficai parado. Aí não, Deus. Eu vou ficar parado? Não, eu vou dar um sermão na Edivânia. Ela vai ver, olha o que ela está fazendo, está errado. Sei nada, né? Eu sou Deus lá de casa, parece, né? Neste encontro não tereis de pelejar. Fique parado, tome posição. Posição, que posição é essa aqui, irmãos? É a posição na palavra. É a posição no que Deus está falando hoje. Irmãos, o que Deus está falando para nós hoje, depois que Ele recebeu todo o poder? Nós vamos voltar aí, tá? Mas olha o que Deus está falando, irmão. Todo dia Deus está falando isso para nós. Quem está reunindo na vida da igreja está ouvindo isso todo dia. Tem certeza, quer ver? Olha o que está escrito em Mateus 28, ó. Olha se Deus não está falando isso para você todo dia. Mateus 28. Nós já vimos que Ele está ascenso, que Ele está lá no trono. Mas aí a turma não entendeu, irmãos. Ele ressuscitou. Aí o versículo 18 de Mateus 28 fala assim: Jesus, aproximando dos discípulos ali e tal, falou-lhes: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Irmãos, toda autoridade, Ele está no trono, Ele está acima de todo principado e potestade. Ele está com toda a autoridade. Aí o 19, ide. Aí Deus está falando assim, ó, ide, fazei discípulos, todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ensina a turma a orar, a praticar a palavra. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Senhor Jesus. Irmãos, Deus está mandando a gente pregar o evangelho todo dia. Tá ou não está?
Toda reunião que você vem, todo alimento diário que você lê, fala, sai para orar para as pessoas, cuida das pessoas, coloca na rede de cuidado. Vamos cuidar, esse é o nosso encargo, prega o evangelho do reino. O Senhor quer voltar, irmãos. E a única maneira dele voltar é por meio do evangelho do reino. Está mandando nós fazermos isso ou não? Ah, mas eu não sou comportor, não sou CAPista, eu trabalho. Não tem problema, é no seu trabalho. Prega no seu trabalho, ora na fila do banco, na fila do supermercado. Aonde tem gente, deixa o amor de Deus fluir de você e ganha as pessoas. Deus está falando isso conosco ou não está? Mas aí você fala assim, Senhor, mas olha a batalha que eu estou enfrentando, Senhor. Olha o problema na minha família, olha os meus filhos, olha a minha doença, olha o meu salário, olha a falta dele, olha isso, olha aquilo. Aí você está cheio de peleja, irmãos. O Senhor está falando assim, olha meu amigo, posicionai, olha o que o profeta está falando hoje, olha o que Deus está falando, vai, cuida, que o resto eu faço. Com os seus problemas, pode ficar parado, os seus problemas são meus. Se você está no meu mover, se você está fazendo o que eu quero, o que é para você resolver não é, você está entendendo errado. Sabe o que é para você fazer na hora que você ora, levanta, saiu de casa, vai pregar o evangelho, vai orar, vai cuidar das pessoas. Senhor, mas essa multidão, fica tranquilo, fica parado e vede o salvamento que o Senhor vai te dar. Não temais. Mas se eu não falar para ela, se eu não falar para ele, não temais, não fique assustado. Amanhã saí-lhe ponto, porque o Senhor é convosco. Pode ir, pode ir. Aí eles oraram, né? Aí pela manhã cedo, irmãos, versículo 20, fala assim, olha, pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. João 15 fala que o Senhor nos designou para dar fruto, e frutos que permaneçam. Irmãos, você quer prosperar na sua vida espiritual, intelectual, física, material, tudo que Deus tem para te dar, toda a bênção que Deus tem para te dar. Quer prosperar? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Vamos crer, irmãos, no que Deus está falando para a gente fazer hoje, nos dias de hoje. Não vai dar tempo de ler, mas quando a Bíblia fala a palavra profética no Novo Testamento, é o que Deus está falando para essa era. Deus está usando o irmão Pedro lá para falar para nós, dar uma direção, o que é nós para praticarmos hoje. Crede no Senhor, nós cremos, estamos seguros. Irmãos, ninguém toma a nossa salvação, fomos selados, aleluia. Mas a nossa vida cristã precisa prosperar, nós temos que dar frutos para o Senhor, nós temos que ser libertados interiormente, temos que ter uma alegria que ninguém pode tirar. Temos que ter um melhor casamento. Irmãos, os irmãos casados da vida da igreja, você tem o direito, e eu pego isso, irmãos, eu tenho o direito de ter o melhor casamento do universo, porque o amor de Deus está dentro de mim e está dentro da Edivânia. O perdão de Deus está dentro de mim e está dentro da Edivânia. Nada pode barrar, irmãos. Nós temos que ser, a nossa família ali, os nossos familiares, nós temos que ser os mais amáveis da nossa família, para aqueles que não reúnem. Nós temos que chegar numa festa e todo mundo querer ficar perto de nós, porque nós temos, irmãos, tudo que Deus tem, o poder de Deus, amor, alegria, paz, justiça, tudo isso está dentro do seu espírito e do meu espírito. O reino de Deus é o que? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E eu fui selado com esse Espírito. Então, irmãos, essa experiência, eu tenho que viver essa experiência. Como viver essa experiência? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Vai embora a tristeza, vai embora a angústia, irmãos. Puxa, todo tipo de fruto do Espírito vai brotar na sua vida. Irmão, mas eu estou fraquinho, não tem problema. Você não precisa ter nem fé, sabe por quê? A fé vem pelo ouvir a palavra. Você lê a Bíblia,
você ouve as mensagens, a Bíblia fala, a fé vem. Quando você crê, não sai da reunião e já começa a praticar, irmão, porque senão os passarinhos, né, os demônios, vai vir nos ares aí, o espírito maligno e vai roubar a semente. Não está lá na parábola do semeador? Porque às vezes o meu coração está duro, né? Irmãos, a minha mente agitada, assiste muita coisa, trabalha muito, faz isso. Aí sua mente está igual aquele caminho duro que passa muita gente. Caiu a semente no seu coração, mas ele está duro. Está cheio de informação a sua mente, que é a parte líder do seu coração, da sua alma. Aí, sua emoção está dura. Então, o que você ouviu hoje, o que nós estamos compartilhando hoje, não deixe esfriar. Creia no Senhor, creia nos profetas e vai prosperar. Crê no Senhor, você já crê. Você está na reunião, você crê. Agora eu preciso aprender a crer na palavra profética. Porque aí, quando ela falou assim para mim, olha, é só você praticar o que está falando. Você já sai daqui, eu vou orar para quem? Eu vou orar para minha filha vai orar para mim, vou orar para o meu marido. Vai orando. Se você parar em algum comércio, ora também. Vai comer uma pizza, ora para a menina que está lá te servindo a pizza. Ora para ela. Teve um dia que nós saímos aqui juntos, irmãos, não foi? Nós oramos. A menina foi lá, na hora que foi receber a conta, nós vamos te pagar, mas primeiro nós queremos orar por você. Foi ou não foi? Oramos, ficou alegre, ficou emocionada. Irmãos, nós temos que fazer o que então? Orar, praticar o que Deus está falando. O resto, irmãos, a peleja, o resto dos seus problemas, esquece, não é seu. A peleja é de Deus. Ô glória! Vamos ler o 20 de novo, o finalzinho do 20? Crede no Senhor vosso Deus. Vamos ler junto? Crede no Senhor vosso Deus e estareis. Aleluia! Aquele lugar, irmãos, foi dado um nome para ele, daquela peleja, daquela vitória. O nome se tornou Vale de Bênção. Você é um abençoado por Deus. Você tem a bênção do Pai, do Filho e do Espírito. Irmãos, nós precisamos de ser conhecidos como esses. As pessoas têm que olhar para você e para mim e falar assim, chegou uma pessoa abençoada aqui hoje. Chegou. Não é um vale não, é um vaso. Romanos fala que você é um vaso de honra, de bênção. Senhor Jesus, amanhã nós vamos até louvar esse hino, né? A nossa vida é um vaso de bênção. Irmãos, é isso, essa vitória que Deus nos deu é essa, irmãos. Nós somos abençoados pelo Senhor. Toda essa autoridade que Deus deu para nós, irmãos, é para nós desfrutarmos, puxa, irmãos, dessa vitória. Oh, que alegria, hein? Senhor Jesus, que alegria! Senhor Jesus! Eu vou parar aqui, porque a mensagem foi muito grande, o irmão lá falou muita coisa. Os irmãos leram o elemento diário, amanhã nós temos a imersão, né? Aí nós vamos imergir, muitos irmãos vão ler junto as porções, e depois nós vamos compartilhar. Aí eu queria encorajar os irmãos, vamos fazer pequenos grupos, né? E compartilhar essa porção. O Senhor falar mais ao nosso coração. Senhor Jesus,